cedo, aqui no programa, a gente vai falar de um assunto que está na ordem do dia, a gente vai falar de um assunto que a população tem comentado, que é em relação ao tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. E no estado da Bahia, que tipo de efeito causou esse tarifaço? Que tipo de prejuízo causou esse tarifaço? Foi mais ou menos o que se esperava? O estado da Bahia, a indústria do estado da Bahia estava preparado para isso? Vou bater um papo agora com um dos superintendentes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado da Bahia, querido Alisson Gonçalves, está por aqui e fala com a gente. Superintendente, satisfação receber o senhor no programa, tudo bem? Bom dia, Vila, queridíssimo amigo, sem formalidades, você é um irmão da vida inteira. Querido. Inclusive, depois de 14 anos, eu peguei aí alguns dias de descanso e a ideia era para uma viagem à Europa, de trabalho, inclusive, que acabou não dando certo. Então, vamos aqui, com toda a tranquilidade do mundo, te aproveitar para abraçar a Jaque, que deve estar te acompanhando todos os dias, posta no Instagram, no status do WhatsApp, né, que o programa já está no ar. Me mandou uma mensagem carinhosíssima no sábado de manhã e eu mandei um áudio para ela dizendo que a gente precisa encontrar para tomar um vinho, falar da vida, fazer uma resenha, ela fazer uns quitutes maravilhosos daqueles, né? Bom dia também a Aline, né, que é uma voz conhecida. De vez em quando a gente vai vendo as matérias aí, sobretudo no Instagram, tem um retratinho também desse rosto que te auxilia aqui diariamente. E bom dia, meu querido amigo Neto, que bota essa nave para decolar junto com vocês aqui todos os dias de manhã. Mas muito bom dia a você também que nos acompanha aí em casa pelo YouTube, pelo Instagram, já vi que nós estamos ao vivo aqui, Neto já botou no ar, e pelas ondas do rádio, né, o 105.9 dessa Ilhéus FM, que tem lugar no nosso coração. Muito obrigado pela generosa oportunidade, pelo convite para a gente estar aqui e falar de forma simples, né, para Dona Maria lá no Antônio Vilela, para Amil lá no Ilhéus 2, né, para Seu José no Nossa Senhora da Vitória. O que é que esses assuntos, porque os economistas falam, a Miriam Leitão fala todo dia de manhã no Bom Dia Brasil, quando a turma sai daqui, corre para lá, né, 9 horas da manhã, a Loprete com o professor Bruno da Fundação Dom Cabral falam toda quarta-feira no Jornal da Globo e às vezes não consegue traduzir em miúdos para o Brasil real os impactos e os efeitos, né, de tudo que nós estamos vivendo aí nos cerca de últimos 45 dias, 50 dias, nessa relação econômico-diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, que são a maior potência global, tanto do ponto de vista bélico, social, mas também econômico. Verdade. O estado da Bahia, que tipo de prejuízo, não sei se prejuízo, mas o impacto que a indústria no estado da Bahia teve com esse tarifaço? A indústria, de um modo geral, quando a gente fala de indústria, a gente costuma pensar só na indústria de transformação, né? A gente costuma pensar no polo petroquímico de Salvador. É importante compreender que em 2024 o nosso PIB foi o quarto, né? Nós tivemos aí um crescimento de aproximadamente 4 trilhões em 2024, comparado a 2023. Um crescimento de 2,8%. O Produto Interno Bruto, que é o PIB, para você que nos acompanha, a soma de todas as riquezas geradas e produzidas. É como se na sua casa o seu filho fosse artesão, o seu marido fosse profissional liberal, a senhora fosse lojista e juntasse todos os ganhos de vocês para no final do ano você somar nos 12 meses do ano quanto se acumulou, né? Digamos que você somando os salários de todos vocês aí na média de R$2.000, você tenha R$6.000, né, no mês em casa, você multiplica os 6.000 por 12. Então, isso é o produto interno bruto, é a soma de todas as riquezas, de todos os setores produtivos economicamente. E nós tivemos uma alta de 2,5 no total, na comparação com o acumulado de 2023. Quem são os carros-chefes desse crescimento do PIB em 2024? Nós ainda estamos na métrica 2025, estamos no mês 9, não é? Já no meio do mês 9, na segunda quinzena do mês 9, já é o primeiro dia da segunda quinzena do mês 9, já indo para o mês 10, daqui um pouco nós vamos ter também aí o retrato do PIB 2025.
Mas o carro-chefe é a agropecuária, que soma aí 44 bi em dólares. E explico por quê. Porque na agropecuária nós temos a fruticultura, e aí basta olhar para o Vale do São Francisco, que enquanto o Vale é o maior produtor de frutas do Brasil, as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, no estado de Pernambuco. Nós temos a soja, aí com muita força no oeste da Bahia, na região de Luiz Eduardo Magalhães, sobretudo, Correntina, Livramento, que é, inclusive, responsável por 50% desse PIB no quesito da agropecuária. Por quê? Porque são as nossas principais commodities. Não é? Nós temos a indústria propriamente de transformação, que aí é a soma de tudo que é feito ali, principalmente no polo petroquímico de Salvador, como a gente conhece, não é? A Braskem e outras grandes empresas que industrializam e internacionalizam seus produtos. E uma série de outros pequenos e micros negócios que estão assentados nessa relação comercial com os Estados Unidos. E aí, veja, você tem um contrato, não é, para produzir, sei lá, 500 spots no ano, digamos assim, para mandar para um certo alguém. Esse alguém lá te paga por esse pacote de produtos 50 mil reais. Estamos falando aqui, Vila, por hipótese, né? E na linguagem da rádio, para vocês entenderem e me ajudar a traduzir para quem em casa nos ouve. De um dia para o outro, o presidente americano diz assim, a partir de agora, qualquer produto que venha de lá para cá, da área da comunicação, será taxado em 100% a mais. Opa, o cara lhe paga 50 mil reais. Ele vai te pagar 100 mil reais pela produção do mesmo serviço aqui. Para você seria um bom negócio. Você vai ganhar 100 vezes mais, certamente, ou o cara vai negociar para baixar o seu preço por causa da tarifa. Mas para ele é um péssimo negócio, porque vai comprar o mesmo produto, tendo que pagar mais caro. O que é que ele vai fazer, Vila? Maravilha, maravilha, muito obrigado, mas não dá mais para ter você como parceiro comercial. Eu vou ter que procurar em outro país que não tenha taxação, um comunicador, talvez não tão bom quanto você, porque se eu estou com você, porque para o meu negócio, para o meu modelo de negócio, você é o melhor, eu terei que procurar outro. Quando a gente olha o setor da pecuária, a nossa carne que é exportada para a América, para a produção de hambúrguer, o prejuízo para o pecuarista no campo, porque ele produz com o comprador certo, que é o frigorífico, que compra dele com um comprador certo, que são os grandes fabricantes de hambúrguer americanos. Diz, opa, peraí, não dá mais. O que o caba lá no pasto vai fazer? Para o mercado interno, e é importante dizer isso é muito bom. Porque se a carne está R$10 o quilo, R$39 o quilo, R$49 o quilo, é porque nós temos mais demanda do que oferta. Porque ele prefere atender o mercado internacional porque ele ganha mais, é mais rentável para o seu negócio. Mas aí, não tendo para onde escoar, a primeira medida que ele tem que fazer é derrubar o preço para não perder o produto. Idem na fruticultura. E a gente tem relações com a Associação dos Produtores da região do Vale do Oeste. A gente tem relações com o Instituto Moscamed, que é quem faz o monitoramento das moscas das frutas. Tem um tratamento lá que chama o tratamento hidrotérmico, Vila, por conta de exigências. Nós temos aqui mosca de frutas sob controle, essa praga sob controle, um trabalho extraordinário da nossa Agência de Defesa Estadual, a ADAB, com o Instituto Moscamed. Quando nós tivemos na SEAGRE, nós pusemos recurso no Instituto Moscamed, que é financiado pelos produtores através da Abras Frutas e do Sebrae Tech, para manter sob controle. E as grandes packing houses, que são as grandes produtoras exportadoras de fruta, sobretudo de manga e uva daquela região, se obrigam a tratar numa temperatura X ou Y. Eu tive lá ainda há cerca de 70 dias com a minha equipe, acho que no mês de maio, se eu não me engano, mais exatamente no dia 18 de maio, levando a equipe da nossa superintendência para, de perto, parece que a gente estava prevendo o que vinha, entender o quanto aquela região e a área da fruticultura contribui com a nossa economia. O fiscal americano tem a chave de um departamento desta packing house, onde as mangas são mergulhadas a uma temperatura X ou Y, que é uma espécie, como dizem os moradores da região, o cozimento da manga, para que possa matar qualquer verme ou larva da mosca da fruta, para que essa fruta possa entrar no mercado americano, cumprindo o rigor da qualidade. Idem no mercado de carne. Então, é um efeito negativo em cadeia. Porque o que ocorre? A primeira coisa que o empresário faz para se proteger, ele precisa demitir.
ele precisa demitir, porque a sua carga tributária vai se manter alta, é razão e proporção. Né? Então, à medida que essas decisões e essas medidas são impostas, o custo operacional continua o mesmo, mas ele não terá mais mercado para onde escoar. Primeiro, faz o que com o que já está no pé para ser colhido ou com o que já está na câmara de refrigeração para ser exportado? Faz o que com essa carne, com essa soja? Né? Então, para onde vai colocar isso? Né? Tem mercadorias que não tem mercado local. O que está no container, amigo, já... O que está no container, navegando no oceano. Então, assim, é um efeito negativo em cadeia. Não dá para negar um impacto que vai desde a perda daquilo que está produzido, não é? Daquilo que já estava a caminho, até o reflexo da empregabilidade da vida das pessoas, a retração econômica. E aí todo mundo, o que os produtores na ponta fazem? A gente tem essa consciência como agentes públicos. Se o produtor, se o empresário tiver infraestrutura, se ele tiver ambiente de negócios e jurídico seguro, e se ele tiver mercado, ele não tem medo de alargar sua base produtiva. Ele vai para o Banco do Nordeste tomar financiamento, ele vai para o BNDES, ele vai para a Caixa Econômica, ele vai para esses bancos públicos e privados, todos que têm linha de crédito para todo tipo de financiamento, para alargar a base produtiva. E aí, de repente, o empresário é pego, né, com chinelo fora dos pés. Então, eles precisam tomar medidas, e dentre essas medidas, inexoravelmente, a desempregabilidade, a retração dos investimentos, porque ninguém sabe o que ambiente virá nos próximos meses. Então, primeira decisão é retrair. Aí o presidente Lula, com o ministro Alckmin, o governador Jerônimo, com o secretário Ângelo, com o secretário Manuel Vitório, tem buscado construir soluções e providências. Desde a abertura de novos mercados, nós temos uma Câmara Brasil-Portugal forte, bem estabelecida, ao passo que a crise também se transforma em oportunidade. A China, que vem se consolidando como uma potência econômica no mundo, de portas abertas, inclusive, para os BRICS, e o Brasil lidera este debate, então, com ampla possibilidade de ampliar esses negócios e essas tratativas de exportação para a União Europeia e também para a China. E é nessa direção que os governos do Brasil e da Bahia têm tratado. Óbvio que não é como a casa da gente. Na casa da gente, a gente muda da energia tradicional a partir de hidrelétrica coordenada e gestada, gerida pela Coelba, para a energia fotovoltaica de um dia para o outro, se a gente tiver orçamento e condição de fazer. Né? A nossa casa é azul, a gente amanhã quer pintar de cor de rosa, vai ali, compra tinta. Quem é o apoio aqui da Casa das Tintas de material de construção? E pinta e ponto. Aí o cara vai ali, quem é? Tem alguém aqui que apoia o branco? Não tem, então a gente não vai falar nenhum aqui. O cara vai ali na da esquina e compra a tinta e pega o pedreiro ou junta os filhos e faz um mutirão e pinta. No governo não é assim. Tratativas nacionais, elas demoram, porque nós estamos todos sob a égide da lei de responsabilidade fiscal, da norma da lei de licitações. Então, qualquer convênio, qualquer protocolo é um processo demorado mesmo, ainda mais quando você envolve comércio estrangeiro. Né? Tem regramento próprio, tem leis próprias e, às vezes, estão fora. Se os países não tiverem tratado, isso ainda dificulta um pouco mais, porque precisa fazer tratado. Mas essas medidas estão sendo tomadas para que a gente possa minimizar os impactos que a médio e longo prazo serão, sim, sentidos na economia. Você citou aí a questão da carne bovina e citou também a questão do desemprego, que é a primeira medida, né, que o empresário acaba tomando para começar a equilibrar aí as suas contas. No caso da carne bovina, no país inteiro, novos mercados surgiram. Por exemplo, a Argentina, a China e alguns países começaram a comprar. O México começou a comprar muita carne, né? Começou a comprar muita carne. Se a gente parar para avaliar hoje o que nós exportávamos para os Estados Unidos e o que nós estamos exportando para a Argentina, para a China e para o México, foi algo extraordinário. No caso das nossas frutas aqui, novos mercados já estão sendo estudados ou esse mercado já foi encontrado? Existem outros mercados que já têm relações comerciais com o Brasil. Os exportadores, especialmente dessa região do norte da Bahia, em menor escala, mas exportam para uma parte da Europa, sim. A Europa tem um limite, não é? Grande, alguns limites, dentre esses limites a área de produção já estrangulada, eles não têm área de produção,
Então, muito do que lá se consome são produtos importados, às vezes até semi-acabados para terminarem de ser industrializados lá, mas são produtos, na grande maioria das vezes, importados. Eu digo importados sob a ótica de quem lá está, tá? Então, há uma relação comercial com a União Europeia, isso tende a ganhar força para outros lugares da Europa, porque tem demanda. A oferta que ainda é muito baixa, não é? Então, abre-se aí a possibilidade de você avançar. A gente tem, por exemplo, relações de amizade com grupos europeus. Recentemente, a Argélia tem na região da África, tem necessidade de mais de 80 itens que lá não se produz. Então, tem oportunidades e possibilidades. É preciso que quem ocupa as cadeiras, não é, de gestão pública tenha essa consciência, porque não adianta a Vila dirigir a rádio, estar conectado, ter cabeça para o negócio, mas não adianta a Aline, não adianta a Cineto e os demais que fazem o dia a dia aqui não estiverem vibrando na mesma sintonia. Não é? Eu digo sempre que o maior prejuízo que o serviço público pode oferecer à população é um servidor que não tem compromisso ou não tem a exata noção do peso de sua responsabilidade. Que se ele negligencia um carimbo, um documento, um despacho, num processo, isso pode inviabilizar todo o contexto em que está inserido aquela proposta e aquele projeto. Então, há ambiente de negócio, sim, para a própria China, para uma grande parte da União Europeia. Portugal importa demais produtos nossos, né? Portugal é um exemplo claro dessa relação com o Brasil, que inclusive estrangulou por questão de área. Energia renovável, que é também uma demanda da União Europeia, sobretudo isso ficou exposto e acentuado depois da guerra que já dura aí mais de 2 anos entre a Rússia e a Ucrânia. A Europa como um todo decidiu não comprar mais o gás russo para não financiar os ataques e a violência da Rússia contra a Ucrânia. Então eles têm pago um preço altíssimo e o que era para investimento eles estão gastando em custeio para manutenção de energia. Então energia limpa, energia renovável, energia, como nós dissemos, como a gente diz, energia limpa é uma demanda. E nós somos um grande produtor de energia limpa, fotovoltaica, pela grandiosidade e abundância de sol que nós temos nesse estado, mesmo em nossa faixa litorânea, que faz as 4 estações do ano, num só dia, a gente tem uma incidência de sol muito grande, ao nosso semiárido, que a gente pode começar pela região oeste da Bahia e até a região norte, onde a gente tem uma forte incidência solar. Eu me lembro que em 2017 ainda nós dirigíamos a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e lá o secretário era o ilhaense, também conterrâneo nosso, José Vivaldo Mendonça, chefe de gabinete, Dr. Rodrigo Ita, e nós construímos o Atlas Solar da Bahia, não é? Para apontar, já era uma decisão do governador Wagner à época, a gente investir em energia renovável porque é o objeto do futuro. E nós temos, como não bastante, uma incidência e uma abundância muito grande de ventos. Os maiores e melhores parques eólicos estão instalados na Bahia. Investimentos bilionários e que na sua fase de mobilização e construção emprega muito. Na fase de operação, muito menos, mas muito menos. Mas deixa um legado de ICMS e de tantos outros tributos para os municípios, mas também para contribuir com a economia do Estado. Então há esse ambiente saudável construído que ele agora está sendo trabalhado para ser ampliado na relação aí falando de Bahia com o resto do mundo, não é? A Bahia não é São Paulo, o governador de São Paulo fala com o mundo inteiro, sem precisar de Ministério de Relações Internacionais, não é? Mas a Bahia tem construído o caminho, sim, de internacionalização das relações econômicas, o que tem dado à Bahia condição e autoridade de falar com o mundo inteiro e entregar aquilo que aqui é proposto, aquilo que aqui a gente tem em abundância e produção de forma dirigida já nos últimos 10, pelo menos, dos 16 anos dos nossos governos no estado da Bahia. Isso é importante saber que o Estado, né, pelo menos na questão da indústria, tá preparado e parece que o impacto do Estado da Bahia não foi tão grande, né? Provavelmente por conta do preparo que o Estado hoje tem. A gente tem hoje no Estado da Bahia a BID, né? Queria que você falasse um pouco da BID. O que é a BID para o Estado da Bahia? O que significa esta empresa para o Estado da Bahia? Essa pauta é interessantíssima, porque quando a Ford anunciou saída da Bahia, e aí todo mundo lembra, sabe de quem é o legado da vinda da Ford para a Bahia. A gente precisa ter cuidado nessas tratativas, e nós estamos num setor super sensível na Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
que é a Superintendência de Monitoramento e Desenvolvimento de Empreendimentos. Ela é, no senso comum, conhecida como a Superintendência dos Incentivos Fiscais, porque lá nós analisamos as propostas de pedido de diferimento, de pedido de concessão de benefícios, e esses projetos sendo analisados pelas nossas equipes técnicas em atestando a viabilidade, eles são encaminhados à Cefaz com o parecer de um relator, membro do nosso conselho, para que em conselho seja votado e aprovado esse diferimento. Nós temos 8 programas de diferimento, e aí eu convido você que nos ouve, empresário, empreendedor, você da área industrial, sobretudo aqui de Ilhéus e do sul da Bahia, você que nos acompanha na Bahia inteira, pelo YouTube, pelo Instagram aqui da rádio, a entrar no nosso site, o site da SDE, bota uma busca simples aí no Google, né, sde.gov.ba, e você vai nos encontrar lá e vai encontrar informações sobre esses 8 programas de diferimento. A gente se preocupa muito com as empresas que buscam instalação, mas que também buscam ampliação e modernização. A gente se preocupa, primeiro, com quem já está instalado, por uma razão lógica. Quem já está aqui já está gerando e contribuindo. É importante atrair novos, mas é importante demais cuidar de quem aqui está. E eu vou dizer por quê, Vila. Quando a reforma tributária foi aprovada no Congresso, foi um apavoro. Todo mundo muito preocupado, porque os municípios e os estados, sobretudo, perderão o controle sobre os ICMS e a capacidade de negociar com isso. Quando a Ford vem para a Bahia, vem numa disputa feroz com São Paulo e foi uma guerra tributária. Né? A Ford escolheu onde tinha melhores condições para se instalar. Ocorre que não dá para, ao fim do gozo do benefício, a indústria levantar acampamento e ir embora. Não é porque ela ficou 20 anos no Estado, gozando de benefícios, de áreas destinadas ao fomento, obrigado, Neto, de áreas destinadas ao fomento, de renúncia fiscal por parte do Estado para que esse recurso de tributo fosse investido para a implantação do parque e geração de mão de obra. E quando a Ford anuncia a saída, eu estava, coincidentemente, dessas coisas da vida que são providência de Deus, no Vale do São Francisco, porque à época a gente estava como chefe de gabinete da SEAGRE, numa incursão para lá de 7 dias. E eu estava no mercado do produtor em Juazeiro, que é um entreposto comercial formidável. Convido quem for à região norte conhecer o mercado do produtor em Juazeiro. E aí saiu a notícia, foi aquele apavoro, eu liguei para um amigo que é dirigente dos sindicatos metalúrgicos em Camaçari. E perguntei para ele, quantos empregos vocês sofrem baixo aí com a Ford indo embora? Ele disse, Alisson, são cerca de 3 mil diretos, carteira assinada Ford, né, de 3 a 4 mil, e a conta geral de diretos e indiretos, ciclo completo, 12 mil pessoas. Aí você pensa, não só nas que estão com crachazinho Ford ali, né, sei lá, de 3 a 4 mil pessoas, não só naqueles que estão com crachá de uma terceirizada no parque da Ford, mas você pensa, se lá está produzindo peças para carros Ford no Brasil inteiro, na América inteira, tem alguém lá vendendo caixa de papelão. Isso. Tem uma indústria de caixa de papelão, de plástico bolha, para embalar esse negócio. Tem o serviço postal, tem o serviço de recolha dessas peças produzidas para despachar, seja no correio, no aeroporto, seja lá como for. Então tem uma cadeia que se mobiliza em torno disso, não é? E olha o impacto e o prejuízo que isso provoca, uma convulsão social. E aí eu pensei, meu Deus, o mercado do produtor tem 6 mil pessoas aqui. Aqui tem metade da Ford com um ciclo completo. Aí você pega mais 2 ou 3 grandes pack house daquela, você tem aí mais 2, 3 mil mão de obras fora da safra fácil. Você diz, meu Deus do céu, aqui tem mais uma Ford. E a Ford anuncia que vai embora. Uma convulsão social. Quem construiu casa, igual a São Roque do Paraguaçu, né, o estaleiro naval, o maior prejuízo ao estaleiro naval, o estaleiro Enseada, ali em Salina da Margarida, estarem parados. E o secretário Ângelo tem lutado para auxiliar o governador Jerônimo em melhores saídas. Já, inclusive, tem uma empresa construindo lá 80 balsas, né? Protocolo de intenções assinado, empresa instalada, fase de mobilização. E a luta, nós temos um coordenador na secretaria, que é o ex-prefeito de Maragogipe, Silvio Ataliba, que tem lutado muito para a gente ajudar e conseguir ajudar o Estado da Bahia, o governador Jerônimo, a reabrir o estaleiro naval no diálogo com a Petrobras. E foi um apavoro porque leva a uma convulsão social. Quem construiu casas para alugar para as pessoas que vinham de fora? As escolas particulares que se organizam para receber os filhos dos operários dessa indústria. Então, é um prejuízo em cadeia.
e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, então governador da Bahia, teve uma ideia, porque já estava na discussão do VLT, né, dos trens do subúrbio, e era uma montadora chinesa que estava construindo, na ideia da discussão dos trens do subúrbio. Então, assim, vamos chamar a empresa aqui e oferecer para eles assumirem a planta da Ford. Né? E aí começam as tratativas com a BYD, que se materializou. A BYD, eu acho que é Build Your Dreams, em inglês, que é construa os seus sonhos. Então, BYD é a abreviatura disso, né? Instalada na Bahia, em fase de mobilização de canteiro, de construção, de recrutamento de pessoas. E nós temos a esperança, a certeza de que a BYD seja primeiro a solução para a empregabilidade, para o retorno das atividades naquele canteiro e a devolução da autoestima e da condição de vida das pessoas que ali estão estabelecidas, mas, sobretudo, a inauguração de um novo tempo. Não é? Nós estamos vivendo sobre uma era de revolução, a revolução industrial é tecnológica para este século nosso. E é um caminho sem volta. A BYD, a Tesla são grandes fabricantes de carros elétricos no mundo e nós compreendemos que é mais um passo na direção dos pilares do ESG, não é, que é uma pauta econômica e não ambiental, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é, que é o compromisso com a sustentabilidade. E a Bahia traz não só uma nova empresa para ocupar aquela planta, garantindo a estabilidade social e econômica da região metropolitana de Salvador, mas também apontando para o seu compromisso preservacionista, né, de controle de emissão de gases poluentes, para que a gente possa ter aí um planeta que consiga ter sobrevida para as próximas gerações, porque se continuarmos do jeito que nós vamos, nós não teremos aí vida neste planeta. Eu me lembro de um desenho, aí eu não sei se Neto vai lembrar, que é meio contemporâneo, vocês são mais jovens, que chama Capitão Planeta, eram os protetores. Né? Então, eram 4 ou 5 meninos ali que tinham um anelzão assim mais bonito do que o meu, né? E que eles invocavam ali com esses poderes os elementos da natureza, terra, fogo, água, vento. E o 5º elemento era o coração, para dar vida a um personagem que chamava o Capitão Planeta e que auxiliava a defender o planeta. A gente precisa atualmente de um Capitão Planeta e a Bahia vem comprometida com isso, atraindo indústrias para cá que sejam também ambientalmente responsáveis. É necessário industrializar mais, é necessário industrializar muito mais o estado da Bahia. A gente observa ainda poucas indústrias. E as indústrias que tem, são indústrias que estão no estado da Bahia há 30 anos, há 40 anos. É necessário trazer mais indústria, industrializar o estado da Bahia. Essa possibilidade, ela existe, Alisson? Você consegue enxergar isso, a industrialização em massa no estado da Bahia? Claro, sem atrapalhar, sem prejudicar a sua origem, né? Que também o estado da Bahia é um estado muito agrícola e importante e turístico. Mas inclusive na produção do campo, no setor primário, é preciso industrializar, sim. Você está correto, eu corroboro com o seu pensamento, porque a gente amplia a empregabilidade. Como diz Marx, e aí um bocado de gente critica Marx, mas o capitalismo estuda Marx, que estudou o capitalismo. Para falar de capitalismo, precisa compreender Marx. A grande maioria, a base da pirâmide, e eu não sou marxista, tá? Para deixar claro, e nem trotskista. A base da pirâmide só tem a força de trabalho para vender. Se você tivesse uma rádio, você estava trabalhando aqui nessa rádio, se tu tivesse uma rádio tua, um canal de TV, tu estava aqui, tu não estava aqui, Neto não estava aqui, não é? Se eu tivesse um outro meio de vida, eu estava vendendo minha força de trabalho à disposição do governo da Bahia, nós temos a força de trabalho para vender. E a base da pirâmide só tem a força de trabalho para vender. Então, o que é que o poder público precisa ser? O que é que o Estado precisa ser? Indutor do desenvolvimento. Eu sou contra a ideia do Estado mínimo, como a direita ultraliberal, neoliberal prega, que o mercado se autorregula. Não, precisa ter regra, porque o papel do Estado é equilibrar oportunidades entre aqueles que têm muito e pode muito, entre aqueles que não têm nada e pode quase nada, ou tem quase nada e pode quase nada. Então esse é o papel do Estado, mas induzir o desenvolvimento. Quando o Estado não atrapalha, muito já ajuda. A gente falou aqui alguns minutos atrás, se o empresário tiver ambiente
seguro. Se ele tiver infraestrutura e se ele tiver mercado, ele vai alargar a base do seu negócio. E como a grande base da pirâmide só tem a força de trabalho para vender, é necessário gerar postos de emprego. E quando você industrializa, você gera valor ao produto, agregado ao produto, e você abre novos postos de emprego e faz continuar girando a roda da economia. Nós temos na Bahia 16 distritos industriais. O Distrito Industrial de Teixeira de Freitas, Itamaraju, Eunápolis, o de Ilhéus, de Jequié, de Juazeiro, o de Vitória da Conquista, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, além do Polo e do Cianorte e o Ciaçu, que são o Centro Industrial de Aratu. A indústria está concentrada em 75%, 80% na região metropolitana, pelas condições logísticas. Nós temos mais de 30 portos. A gente fala muito do Porto de Aratu, mas tem tantos outros portos na Baía de Todos os Santos. E isso facilita e barateia a operação. Aí nós temos o Porto de Ilhéus, que vive lutando para sobreviver, não é? Tem esse debate de ferrovia e Porto Sul, que você tem sido uma voz aqui incansável na defesa disso, com a preocupação da absorção da Bahia Mineração pela Vale. Isso. Né? Porque outros interesses a Vale tem já publicamente conhecidos. Então, há esta preocupação. E industrializar requer infraestrutura também. O modal rodoviário que o Brasil fez a opção de se tornar nos anos 80, final de 80, início de 90, sobretudo sob a batuta do governo do presidente Sarney, que fez uma opção de, naquele momento, privilegiar a indústria automotiva, transforma o Brasil num país rodoviário e a gente sucateia as ferrovias, que é um transporte mais rápido, mais eficiente, mais econômico e menos poluente, mais preservacionista. Ao passo que, se você não tem ferrovia, você não tem porto, né? Então, assim, a gente precisa investir, voltar um pouco atrás e levar a sério a política de investimento em ferrovias e portos para que a gente tenha mais condição de industrializar. E o que é que eu estou dizendo isso aí, voltando um pouquinho na fala sobre a BioID? Quando saiu a reforma tributária, eu não fechei esse pensamento, eu peguei 2 membros da minha equipe e nós somos rápido na Fundação Dom Cabral, que já está prestando serviço ao governo do Estado, para contratar um estudo de impacto da reforma para os governos, né? A Ford vem para cá numa guerra fiscal com São Paulo, a Bahia ganha. A gente está aí em guerra fiscal o tempo inteiro, porque o empresário vai onde ele tiver melhores condições. Lá o professor Bruno, que é esse mesmo, um servidor de carreira do Ministério da Fazenda, e ele é o comentarista de economia toda quarta-feira no Jornal da Globo, com a Renata Lopretti. Ele me contou uma história, ele disse: doutor Alisson, aqui no curso de mestrado, eu tenho um aluno em logística, que ele é CEO de uma empresa, que eu não vou dizer o nome por uma questão ética, que beneficia amido, né? Produtos a partir do milho. Sim. Já estamos passando a hora, né? Não, fica à vontade, vocês dão um tom aí, pelo amor de Deus. E esse CEO me disse que a sede da empresa está em Garanhuns, Pernambuco, agreste pernambucano. Aí eu fiz uma viagem rápida e disse: vem cá, a matéria-prima principal tá lá em Garanhuns, é por isso que vocês estão lá? Eu disse: não, a matéria-prima é Mato Grosso do Sul. Ué, e vocês levam o milho daqui para beneficiar lá no Pernambuco? Sim. Como? Por caminhão. Ó, olha o custo disso. Ah, então o mercado consumidor principal de vocês está no Nordeste, é isso? Não. Está aqui no Sul e no Sudeste. Ué, e vocês trazem o produto, vocês pegam o produto in natura, levam para beneficiar em Garanhuns, traz o produto acabado de Garanhuns para Minas, Rio e São Paulo, Espírito Santo, é isso mesmo? É isso mesmo. Como? De caminhão. E essa conta fecha? Ele disse: fecha. Porque as condições tributárias que nós temos no estado de Pernambuco para nos instalar em Garanhuns são tão favoráveis que, se a gente não funcionar um ano, a gente ainda consegue ter saldo positivo. Pela carga tributária que o Estado deixa de cobrar para que ele invista na geração de postos de emprego. Quantos empregados você tem lá de forma direta? 600 empregados. Com a reforma tributária, você sabe que dia uma indústria dessa vai para Garanhuns? Nenhum dia. Porque os estados vão perder a capacidade de negociar os seus ICMs. Vão receber um fundo de compensação, que vai ser uma disputa, né? Os estados precisam realmente disputar isso, para aí decidir quais setores ele vai fomentar e botar dinheiro na veia, direto com esse fundo de compensação. Aí eu fiquei assim, preocupado. Eu disse: rapaz, São Paulo, Rio, Minas, podem viver sem 600 empregos, não podem? Podem. Qual o impacto de 600 pessoas desempregadas num grande centro como São Paulo e Rio? Mas e num centro como Garanhuns? E em Una? Você já pensou, Deus o livre, guarde, se a fazenda Bolandeira fecha? Olha o impacto negativo para o município de Una.
Então são essas questões que nós temos que estar atentos e com esses 16 distritos industriais, a gente fomentar sim a industrialização do cacau e do chocolate, que já é uma realidade na nossa região. Eu lembro quando Henrique Almeida começou essa luta aqui com Marco Lessa, 20 anos para trás, que agora a gente tinha que produzir o cacau fino para a gente fazer o chocolate, deixar de entregar no armazém o cacau a qualquer preço, e durante mais de 10 anos não passou de R$170 a arroba do cacau, não é? Para as grandes moageiras. Não, é beneficiar o produto. E aí o governo, a partir da Secretaria da Pequena Agricultura, SDR, fomenta, coloca agroindústria, dá treinamento, abre edital para assistência técnica, mas desde o café, o cacau e o chocolate, ao minério, eu sou defensor que a gente aqui industrialize. Quanto reflete 1 quilo de carne a mais na mesa de um chinês? Peraí, seu China. Vamos organizar aqui para a gente processar isso e mandar para lá. Ao invés de a gente estar mandando o lítio para fora, por que a gente não industrializa o lítio aqui, manda o produto acabado, já o chip de celular pronto, já a bateria para os carros elétricos pronto, ao invés de só mandar o lítio para fora, a gente agrega valor ao produto e amplia essa base da empregabilidade, gira a economia, traz esperança e oportunidade e mais dignidade para as famílias e comunidades dos centros menores, mais afastados dos grandes centros urbanos. Você citou a questão do cacau. O cacauicultor tem sofrido bastante com o deságio da indústria. A indústria tem massacrado. Ainda assim, o preço do cacau ainda está muito bom. O cacauicultor ele não reclama desse preço do cacau. Mas o que o Estado pode fazer para que a indústria não massacre o seu produtor? Quem está lá no dia a dia, produz, né, e manda para a indústria, para não passar por esse deságio tão absurdo que hoje está aí. Graças a Deus, agora o tarifaço de Trump do cacau, ele retirou, né? Mas ainda assim nós temos alguns problemas na cacauicultura. E o deságio é um dos... Veja só, a liberdade de comércio, né? O Estado, obviamente, precisa atuar e outros atores da sociedade civil, a FEComércio e o próprio sindicato dos produtores rurais, que é uma máquina poderosa, né? Recentemente, inclusive, teve um evento grande, eu tive aqui representando a secretaria, mas das grandes moageiras, elas são impiedosas. Isso, né? A Expo Cacau. O Expo Cacau, exatamente. É o menor custo pela maximização dos lucros e dos resultados. Não é? Então, assim, o Estado não tem poder de intervir aí, porque é uma liberdade de negócios e de comércio. Mas é preciso equilibrar essas forças. Então, assim, nós estamos lá à disposição. Nós dialogamos bem com a ABICAB, nós dialogamos bem com a Associação das Indústrias, nós dialogamos muito bem com a FIEB. Então, assim, já me coloco aqui, em nome do secretário Ângelo, do governador Jerônimo, à disposição do sindicato dos produtores aqui da região, da cidade, para a gente pautar esse assunto para trazer um equilíbrio, porque produzir no campo não é barato. Não é? Então, quando você produz no campo e com técnicas de produção, com manejo do cacau cabruca, com cacau a pleno sol, como tem várias tecnologias sendo testadas, e produzir hoje não se produz hoje como se produzia no passado. Entrega a Deus, faz a poda e deixa o cacau na sombra e na água fresca. Não, é tecnologia na veia. E tecnologia custa caro. E o Estado tem ajudado aos pequenos, não é? Porque os grandes se movimentam, os médios estão aí mais ou menos achatados, não é? Porque tem pouco amparo, ficam sofrendo por não ser grande nem pequeno. Mas aqui, enquanto membro da equipe do governo do governador Jerônimo e da secretaria que pauta e discute a vida econômica do Estado, nós estamos à disposição, não é? As pessoas podem nos procurar, tem aí o nosso Instagram, e eu sei que vocês vão marcar alguma coisa, a gente vai repostar, pega aqui no Instagram da rádio assim que acabar, fala aqui no WhatsApp, Vila vai passar os contatos para nos encontrar, para a gente poder entrar e fazer um debate para equilibrar e tentar ajudar a equacionar essa conta, porque o produto não pode custar mais na sua fase de produção do que ele está sendo comercializado, sob pena de trazer prejuízo e até comprometer o negócio de quem lá na ponta faz o dia a dia. Exatamente. Né? E vai faltar cacau em algum momento no mundo. Tá? O maior produtor de cacau, Costa do Marfim, está numa crise, não há renovação da lavoura, pelo menos pelos próximos 20 anos. Acho que vai baixar um pouco em algum momento o preço do cacau, eu imagino que sim. Economia é tese, né? Você estuda números e aí cada economista formula a sua tese de acordo com o seu pensamento, muitas vezes ideológico,
Né? E aí não é ideológico de A ou de B, pelo amor de Deus, dessa babaquice que nós estamos vivendo no Brasil, que levou os Estados Unidos a fazer isso com a gente. Né? Isso é medida pura e unicamente política. Aí eu também não posso me furtar o direito de poder dizer o que eu penso, não é por ser membro de governo. No Brasil a gente vota em pessoas. No Brasil nós não temos sistema partidário. Né? No Brasil você vê o cara na propaganda de TV, você vê o cara que vai dizer que grande parte desse eleitorado aqui não votaria no Eduardo Campos se ele vivo tivesse. Veio aqui, nós o recebemos aqui, um grande gênio, um grande gestor, uma cabeça à frente do próprio tempo, fez o maior governo da história do estado de Pernambuco. Né? Agora vai dizer porque o Alckmin é o vice de Lula, quando era um homem da direita, e que saudade da direita moderada que pensava política nesse país. Exatamente. Da direita moderada de José Serra, de Fernando Henrique Cardoso, de Geraldo Alckmin, né? Que pensava política. Onde podia conceber que Fernando Henrique Cardoso faria uma atrocidade dessa contra o nosso país, contra a nossa soberania? Que José Sarney poderia fazer isso? Nunca. Então, assim, independente de Márcio Maciel, nunca, né? Rames Tebet, né? O pai da Simone, o Jefferson Pérez, grandes nomes que nós tivemos na política vinculados à direita. Os coronéis, como nós no movimento estudantil combatíamos, Tasso Gereissati e outros tantos, era inimaginável que nós chegaríamos nesse estado. E aí eu tenho dito, como cristão que sou, e não religioso, mas cristão, Jesus precisa voltar, acabar com isso tudo aqui, como diz Edson Gomes mesmo, tocar fogo na Babilônia, refazer, porque tá chato viver. O ser humano tá chato, tá perverso, tá covarde, tá cruel. Acho que ele tá impaciente demais, inclusive. Pois então, São Paulo apóstolo tem um texto escrevendo na sua segunda carta, Timóteo escrevendo, né, que Paulo dizia na sua segunda carta, acho que no capítulo 4, ele diz assim, pois nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, em que os homens serão presunçosos, egoístas, vaidosos, mais amantes do mundo, dos prazeres da carne do que inimigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia. Todas as vezes que eu leio esse texto, aí eu tenho duas sensações, de verdade. Se Neto puder dar um Google aí só para confirmar lá onde é que está em Timóteo, é que o apóstolo Paulo ligou para Edson Gomes. Não, eu tô falando sério. Não, a sensação que eu tenho, repara se não dá certinho. Achou aí, Neto? É Timóteo. Ele diz assim, pois sabe que, acho que é capítulo 4. A minha sensação é que Paulo ligou para Edson Gomes e eles conversaram. Aí Paulo escreve esse texto e Edson Gomes compõe Traumas, né? Que é uma música que, assim, extraordinária. A gente precisa de um super-homem que faça mudanças em que nem mesmo a polícia possa resistir, né? E filho matando pai matando filho, não é assim que ele disse, que o amor foi a pedra que faltou no alicerce da nação. Esse amor é a pedra que faltou. Rapaz, e no fim de tudo, um compôs, o outro escreveu e um compôs, e Renata Lopretti deu a notícia no Jornal da Globo, porque é muito atual. Edson Gomes não compõe desde 1995, eu acho. Né? São Paulo Apóstolo escreveu isso há 2000 anos atrás, aproximadamente, e é muito atual. Então essas medidas todas são medidas políticas para intervir na soberania do Brasil. Né? Então, assim, 7 de setembro é a nossa independência, que não foi em 1822, foi em 1823, que passa pela luta histórica do 7 de janeiro, que eu lhe convido a conhecer, passa pelo recôncavo da Bahia, da resistência, da luta libertária do nosso povo, da nossa gente, cara. Sabe? Que termina com o nosso 2 de julho, com Maria Quitéria, com Maria Filipa, com grandes nomes, que nós tínhamos orgulho de estudar isso no ensino fundamental, do Colégio Piedade, Vitória, São Jorge, ao Temístocles, Antônio Vilela, a gente tinha orgulho, isso pulsava a gente estudar o patriotismo de verdade, nessa babaquice de abrir uma bandeira americana com a síndrome do vira-lata, de ser colônia dos Estados Unidos, que nunca gostaram de nós, que não gostam da gente. Que para você tirar um visto americano, se você não for empresário consolidado ou empregado público, você tem dificuldade para ir passear na Disney, que quando você chega lá, eles olham para você com deboche para carimbar o passaporte. Washington, Mini, vem aqui ver a Mini. Não, idiota, eu vim passear, eu vim para outro canto, eu vim gastar dinheiro, eu vim fazer intercâmbio. E a gente está se permitindo a isso. Que Deus tenha piedade, misericórdia de nós, continue tendo, não sei por quanto tempo mais, porque está muito ruim, está muito chato. A economia, a política, que segundo Rui Barbosa, o maior jurista baiano, dizia era a arte de gerir o Estado. A política é cuidar de quem precisa, é a política quem define o preço do combustível, da cesta básica, dos insumos básicos, do material escolar, de tudo. Não é? Então, desculpa até ter fugido um pouco do nosso tema, mas é porque essas coisas essas coisas vão mexendo muito com a gente. E eu li agora de manhã, antes de vir para cá, inclusive, eu acordo muito cedo, já corri aí. Tudo isso está acontecendo, o próprio tarifaço está acontecendo porque
tem a ver com a política. Exatamente. Então, Exatamente. não tem como fugir desse assunto. Mas falar unicamente como se fosse algo superficial. Veio o tarifaço, que partiu da cabeça de Trump e meteu o tarifaço no Brasil. Trump foi levado a isso, né? Por isso. decisão política, e aí é inexorável. Não que ele seja coitado também, mas foi. Deputado foi Zoinho tinha um programa chamado CQC. Vocês devem lembrar. Marcelo Tais e um monte de gente. Um dia eles vão entrevistar o deputado Zoinho, que era do PT do estado do Rio de Janeiro. E eles foram falar do negócio de uma locadora de veículo que emitia nota, mas não tinha o escritório onde dizia que tinha. Uma dessas confusões, deve estar na internet. Aí Zoinho olha para aquela menina, Mônica Iose, né? E diz assim, minha filha, aqui não tem santo, não. Aqui em Brasília o santo não chegou. Se Jesus estivesse aqui, crucificava para ele não chegar em Brasília também. O santo ficou em Gama, o santo ficou em Sobradinho, do limite para trás. Né? Mas assim, tem os menos piores e os mais terríveis. Então você, em detrimento do seu interesse pessoal, você mexer com a soberania de um país. O Silas Malafaia, que eu tenho divergências profundas do ponto de vista teórico, eu sou mestrando em teologia, em pouco mais de tempo consigo concluir o TCC e apresentar o trabalho, defender a tese, que é inclusive o apartamento do Estado do Reino de Deus, é o que eu estou construindo para defender, e numa instituição neopentecostal, que eu fui fazer o meu mestrado, que é o Instituto IBC, não é? Porque todas as vezes que Jesus Cristo foi confrontado, e o que eles queriam, Judas queria e outros mais queriam, porque Barrabás é apresentado como um salteador. Barrabás era um revolucionário. A verdade é essa. Barrabás era aquele que saqueava dos ricos para dar aos pobres, enfrentando o jugo romano. E o que eles queriam, e o que Judas queria, era que Jesus fizesse a revolução. Porque eles achavam que a revolução que o Filho de Deus veio fazer, esse povo que está falando de Bíblia aí, e Deus acima de tudo, não. Como diz Dom Giovanni Cripa, o bispo da Diocese de Ilhéus, Deus não está acima de todos, Ele está no meio de nós. Ele mandou o seu Filho aqui, Ele entregou o Espírito Santo, nosso Consolador, para estar no nosso meio. Então, eles queriam que Jesus fizesse a revolução, libertasse Israel do jugo romano. E Jesus Cristo demonstrou várias vezes que esse não era o seu propósito. Quando alguém pega uma dracma, uma moedinha, diz assim, mestre, Lucas, os evangelistas Marcos e Mateus registram esse fato. É justo pagar altos tributos a César, o imperador? Jesus diz, de quem é o retrato que está na moeda aí? Aí o caba responde, é de César. Então você dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Separa o reino de Deus da política e da gestão do Estado. Mais adiante, quando Jesus é entregue a Pilatos, ele diz, esse cara não é problema meu não, ele é problema de Herodes, ele é judeu. Jesus vai a Herodes, é devolvido a Pilatos, e Pilatos interroga Jesus, você é rei? Estão lhe entregando para ser julgado porque você está se autodeclarando, né? Como o Guaidó fez na Venezuela, o autodeclarado presidente da República. Você está se autodeclarando rei. Jesus cala e ele pergunta mais 2 vezes. Na terceira vez, Jesus responde, tu dizes, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus súditos não me entregavam a você. Antes, porém, não permitiam que você me tocasse. Uma outra separação do reino de Deus com a gestão da política. E, por fim, quando ele é traído por Judas, está amarrado de corda, Pedro, que não queria arrancar a orelha do soldado Malco, ele queria degolar Malco para defender o Filho de Deus, que não precisava da defesa de Pedro. Jesus se desamarra das cordas, porque Malco faz algum gesto lá que eu não sei qual, escapa da degola e perde só a orelha, saiu no lucro. Né? Jesus se desamarra das cordas, demonstrando que nada podia deter o Filho de Deus, pega a orelha de Malco, bota no lugar e diz a Pedro, guarda a tua espada, amigão. Porque essa luta não é por espada, não. Então não há conexão entre o reino de Deus e a vida aqui na terra, porque não é aqui, diz São Paulo Apóstolo, que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aí está esse povo crente, e tudo isso só para dizer por que eu discordo de Malafaia, muito sucinta, rápida, de forma rasa, que se autodeclara o líder dessa extrema-direita, reconhecendo que o Lula passou por esse processo, não fugiu, não foi para debaixo da saia da Venezuela, que eles acusam que o Brasil vai se tornar uma Venezuela, pedir abrigo a Maduro. Vocês têm dúvida que Maduro teria acolhido Lula? Vocês têm dúvida que Pepe Mujica, ainda em vida, teria influenciado para o Uruguai acolher Lula? Vocês têm dúvida que o mundo, que a China não acolheria Lula? Mas todo mundo sabia o que era esse STF desde a Lava Jato. Todo mundo sabia, e eu que não sou jurista, dizia aos meus amigos advogados, isso é justiçamento que eles estão fazendo. À época eu conversava muito com o presidente do meu partido aqui na cidade, Diego Messias, de bicho, isso é justiçamento. Ficou provado. Aí agora o STF não presta. Esse mesmo STF condenou Lula. Prendeu Lula. Validou tudo que foi feito por Sérgio Moro.
e por Delanhol. Esse STF agora não serve? Gente, nós precisamos ter coerência, mas as pessoas estão doentes. Lamentavelmente. Deus nos Querido, abençoe. Obrigado, Alisson, desculpem o não, acesso. foi muito bom. Só um registro rapidinho, Vila. Miriam mandou para você lá no YouTube. Excelente entrevista, superintendente, informação, inteligente e comprometido com o desenvolvimento econômico do estado da Bahia. Tem Parabéns. sobrenome dela? Miriam Bruno? Miriam Bruno. Essa mulher exatamente. foi presidente da Câmara em Umburanas e prefeita do município de Umburanas. Queridíssima amiga, coordenadora, trabalha em nossa equipe. Um amor de gente, um cheiro, Miriam. Daí. E o Zé Valéria também mandou. Que entrevista é essa, gente? Maravilhosa. Eu fico a manhã toda aqui com vocês e é uma delícia. Tamires Menezes, Estamos em Una acompanhando a entrevista. Top. Dito mandou. Seu programa já tem brilho. Hoje brilhou mais ainda com esse sábio das palavras. Parabéns para esse rapaz e a você e a equipe. Um abraço. Maravilha. Diogo também mandou. Tem Tá aí. mensagem tem um aqui monte também. de gente Laudiceia aqui. Carvalho. Ia falar agora. Laudiceia tá ligada Laudiceia. em nós aí. Ó. Laudiceia, Laudiceia, Calila, Kaique. Isso é uma família que querida, ganha aqui. Laudiceia. José Carlos mandou também. Tem mensagem de áudio, mas não vai dar tempo, que é de Valdeir, que também elogiou o programa e elogiou a entrevista. Obrigado também. a todos. Um abraço para todo mundo que tá ligado. Eu sei que tem muita gente lá em Salvador que acompanhou. A gente postou o card. Agora de manhã, quando cheguei aqui, postei que eu já estava na casinha. Maravilha. Né? Então, um abraço para todo mundo. Kaique, Calila, Laudiceia. Laudiceia, obrigado pelo bolo, viu? Tava uma delícia. A Calila fez um feijão para depois do teatro. Eu fui lá, rapaz, serrar o feijão de Luan. Coisa boa. Sei que minha turma lá na Avenida Esperança também, minha irmã, Gilmar. Gilmar lhe acompanha, posta, marca você todo dia que ele é transportador escolar. E aí tudo que ele vê na rua, ele denuncia e vai lá e marca o tabuleiro, marca a Vila Nova, minha irmã, tá todo mundo ligado. Um cheiro, essa corrente do bem que vai deixando o coração da gente aquecido e compreendendo, como disse Augusto Jorge Cury, né, que vale a pena viver apesar dos problemas, das perdas e frustrações. Nessa terra nós não vamos ser plenamente felizes nunca. Grave isso, porque cada riso nosso é marcado por uma lágrima, mas ainda vale a pena viver, porque depois do choro vem sempre um sorriso. Não é? Então, que Deus nos abençoe e continue abençoando você, Amém. Vila. Amém. Que esta casa seja sempre o lugar de dar voz àqueles que só acham voz aqui. Que continue abençoando vocês com sabedoria, com essa paciência, com essa capacidade de afastar qualquer interesse do que é a notícia de fato. Nós devemos um legado a Boris Casoy, que é a opinião no jornalismo. Boris foi precursor desse negócio, né? Quando ele dava notícia, isso é uma vergonha. E hoje o jornalismo permite, não é, que você emita opinião para além de apenas noticiar, mas é preciso o marco da internet. A gente precisa separar o que é a boa informação do que é a contra-informação. A gente não pode achar que todo mundo que está com o telefone na mão é um comunicador, é um jornalista, é um radialista. É preciso ter responsabilidade com os fatos. Eu via você cobrando aqui o problema do triplo homicídio, que faz um mês e não tem resposta, a coisa não está clara, está dizendo que é alguém que parece que não é esse alguém. A sociedade ilhéense precisa de uma resposta, né? Tem outros tantos fatos, faz um ano agora, mês que vem, do governo municipal, e eu vejo você aqui denunciando, vi você falando das estradas, que foi feita agora, que Ilhéus tem 1.000 quilômetros de extensão rural, nós somos um município predominantemente rural, a nossa produção, a vida das pessoas está no campo, e a cidade precisa ser boa, não é para os 300 que vieram aqui correr o triatlon não, que já foram embora, acho que só ficou eu, o Kleber foi ontem, acho que dos que vieram correr o triatlon só tem eu que estou indo hoje, daqui a pouco quando sair daqui. A cidade tem que ser boa para quem vive, não é? Então assim, que Deus continue abençoando vocês, muito obrigado e à disposição sempre, meu amigo. Maravilha, meu irmão, forte abraço, hein? Bati um papo com Alisson Gonçalves, superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, deu uma aula aqui pra gente sobre a questão da economia do Estado da Bahia, da importância da industrialização e várias outras informações que trouxe aqui pra gente, tá bom? Vamos nessa, minha filha? Vamos nessa. Vamos nessa, né? Então, daqui a pouquinho tem já Vinde a Mim. Indo embora, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Amanhã a gente retorna, vem aí Vinde a Mim. Logo em seguida tem Neto Borges de Comanac. Fique ligado, porque a cada 20 minutos tem notícia, tem informação para você. Ilhéus FM, a sua rádio conteúdo. A Ilhéus FM apresentou O Tabuleiro. Jornalismo Verdade. Ilhéus FM. Posso sentir 1000 vozes no ar,
a música tocar e a notícia surgir. Posso sentir as ondas no ar, sentir você mais perto de mim. Ilhéus FM 105,3.